de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador e a começar com a atualidade internacional. 32 soldados cubanos morreram durante o ataque à Venezuela, levado a cabo pelos Estados Unidos. Uma informação que foi avançada pelo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que assumiu que as tropas cubanas estavam em solo venezuelano dia 3 de janeiro e que 32 soldados acabaram por morrer na sequência da operação militar norte-americana. Esta é uma informação também confirmada por Donald Trump este domingo, que diz que muitos cubanos morreram a proteger Maduro. O presidente cubano diz, através de comunicado, que os soldados cumpriram o dever com dignidade e heroísmo e apenas caíram depois de resistirem ferozmente num combate direto com os atacantes. Condena também os Estados Unidos, que classifica como Estado terrorista, não só contra o povo da Venezuela, como contra todo o continente americano. Os próximos 2 dias em Cuba vão ser de luto nacional. E antes deste comunicado surgiu a primeira reação de viva voz de Edmundo González depois da captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. O opositor da Venezuela apela aos militares para que cumpram o mandato soberano das eleições de 2024. A comunidade internacional reconheceu González como vencedor legítimo, mas quem acabou por ficar no poder foi Nicolás Maduro. Agora, num vídeo, González dirige-se aos militares na qualidade de chefe de Estado. Como presidente dos venezuelanos, faço um apelo sereno e claro à Força Armada Nacional e aos corpos de segurança do Estado. O vosso dever é cumprir e fazer cumprir o mandato soberano expresso a 28 de julho de 2024. Como comandante-chefe, recordo que a vossa lealdade é para com a Constituição, com o povo e com a República. Este é um momento histórico. Assumimo-lo com serenidade, com claridade e com compromisso democrático. A Venezuela deve ser um país de direitos, de instituições e de esperança. E esse país, vamos construí-lo juntos. E esse país lo construiremos juntos. Edmundo González, opositor de Maduro, a pedir aos militares que respeitem então a Constituição e se coloquem ao lado do povo. Sublinha também que a transição não vai ser possível enquanto houver um único venezuelano preso de forma injusta. Não há, no entanto, neste vídeo qualquer referência direta aos Estados Unidos. E esta segunda-feira é Delcy Rodrigues quem vai tomar posse como presidente interina da Venezuela. Até aqui, vice-presidente de Maduro viu o Tribunal Supremo de Justiça do país dar os poderes a Delcy Rodrigues. A Força Armada Nacional Bolivariana também declara em comunicado que a apoia. Ainda assim, os militares sublinham que Nicolás Maduro é o líder constitucional autêntico e genuíno. Nicolás Maduro, que vai ser presente a juiz também esta segunda-feira nos Estados Unidos, para onde foi levado de avião depois de ter sido capturado na madrugada deste sábado. É ouvido às 5 da tarde, hora de Lisboa, quando for meio-dia em Nova Iorque, vai ser ouvido então pelo juiz Alvin Hellerstein no Tribunal Distrital da Baixa de Manhattan. E, entretanto, Espanha juntou-se ao Brasil, ao Chile, à Colômbia, ao México e Uruguai para condenar as ações unilaterais dos Estados Unidos na Venezuela. Numa posição conjunta, estes 6 países falam numa violação do direito internacional e sublinham que é um precedente perigoso para a paz e a segurança regional. Já este sábado, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tinha dito que não reconhecia Maduro como presidente da Venezuela, mas também avisou que não iria reconhecer como legítimo o ataque norte-americano. E depois da Venezuela, a Colômbia pode agora estar na mira de Donald Trump. O presidente norte-americano diz que soa bem a ideia de levar a cabo uma operação militar na Colômbia. Numa conversa com os jornalistas a bordo do Air Force One, Trump lança várias críticas ao presidente colombiano, Gustavo Petro, que acusa de ser um homem que produz droga e que a quer vender aos Estados Unidos. Diz que isso não vai durar muito tempo e deixa assim aberto se a Colômbia poderá ou não vir a ser alvo de uma operação militar.
Ainda na atualidade internacional, Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia está preparada para continuar a combater se a via diplomática falhar. Então, uma convicção apresentada pelo presidente ucraniano depois de anunciar que esta semana vai ser marcada por vários contactos na Europa. Diz que a Ucrânia vai estar preparada para ambos os cenários, a via diplomática ou a via da defesa ativa, caso a pressão dos parceiros sobre a Rússia seja insuficiente. E precisamente a Rússia, do lado oposto, afirma que a Ucrânia tem atacado Moscovo diariamente com drones desde o início de 2026. É o que consta nos dados divulgados pelo Ministério da Defesa russo, que garante que Kiev mudou de tática em relação aos ataques e, por isso, ao contrário daquilo que acontecia antes, a Rússia fala agora em ataques diários por parte da Ucrânia. Falamos agora de eleições presidenciais. Isto porque entre as primeiras, em 1976, e as últimas, em 2021, o número de eleitores em território nacional aumentou 44%. A percentagem sobe para os 70%, se incluirmos os imigrantes que passaram a votar neste tipo de eleições em 2001. Estes são números divulgados pela Pordata há cerca de duas semanas de mais umas eleições para o Palácio de Belém e com o número recorde de candidatos no boletim. A base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos reúne informações que ajudam a fazer um retrato da evolução das presidenciais em Portugal. Houve 10 nos últimos 50 anos e, Rui Casanova, há várias curiosidades a ter em conta para uma nova ida às urnas. Em 1976, nas primeiras eleições presidenciais na história da democracia, havia cerca de 6 milhões e 500 mil eleitores em Portugal. Em 2021, nas mais recentes, esse número aumentou para mais de 9 milhões e 300 mil. É uma subida de 44% e, se tivermos em conta os círculos do estrangeiro, a percentagem dispara para 70%. É o grande destaque dos dados divulgados pela Pordata, que sublinha também que as eleições mais renhidas foram as de 1986, na histórica segunda volta que opôs Mário Soares a Freitas do Amaral. As eleições com maior número de votantes a irem às urnas foram precisamente as de 1986, com 5 milhões e 935 mil votantes. A abstenção mais baixa de sempre, de 15,8%, foi registada antes, em 1980. Já as presidenciais de 2021 foram as que tiveram a maior taxa de abstenção, com quase 61%. Outra curiosidade, os presidentes eleitos para um primeiro mandato, Ramalho Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, foram reeleitos e todos, à exceção de Ramalho Eanes, tiveram uma maior percentagem de votos válidos na reeleição. Mário Soares foi quem mais aumentou essa percentagem, com uma subida de 19 pontos percentuais. Olhando para o território continental, o padrão de votos do distrito de Santarém esteve sempre próximo da votação nacional. Em sentido inverso, o distrito de Beja teve sempre um padrão de votos muito dispar do nacional. O jornalista Rui Casanova, com o relato da Pordata, base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, sobre a evolução das eleições presidenciais entre 1976 e 2021. São dados que mostram também que os imigrantes portugueses votam pouco nas eleições presidenciais. Desde 2001, a taxa de abstenção ficou sempre próxima ou acima de 90%. Em 2021, havia mais de 1 milhão e 500 mil eleitores aptos para votar no estrangeiro, um número que a Pordata descreve como expressivo. A campanha está na estrada. O primeiro dia oficial foi este domingo. E um dia em que André Ventura acusou Luís Montenegro de ter medo e de ter sido esse o motivo para o primeiro-ministro ter ido a um almoço de Marcos Mendes logo no arranque da campanha. Foi então na batalha que o presidente do PSD e também primeiro-ministro fez um pedido, o de que não se brinque aos votos nas presidenciais e que se concentrem as preferências dos eleitores em Marcos Mendes. Ora, André Ventura diz que isto é um sinal de medo que ele próprio, o líder do Chega, passe à segunda volta. Eu acho que o Primeiro-Ministro não devia ter entrado na campanha presidencial. Acho que é um erro que cometeu, mas sobretudo mostra que está com medo de alguma coisa. E se está com medo de quem pode estar na segunda volta e se acha que tem receio de eu ir à segunda volta das eleições, é porque não está a fazer as coisas bem. O Primeiro-Ministro que está preocupado com a relação que vai ter com o Presidente da República é porque não está a cumprir com integridade, com o zelo e com os objetivos que devia ao papel de Primeiro-Ministro. É porque está a falhar. Para André Ventura, Luís Montenegro quer uma marioneta em Belém. E também João Coutinho Figueiredo responde aos apelos ao voto útil feitos este domingo por Luís Montenegro. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal diz que a candidatura que o protagoniza é aquela em que os sociais-democratas também se podem rever e que não precisa de ouvir sermões do Primeiro-Ministro. Não é preciso o Sr. Primeiro-Ministro nos dizer
Isto é um assunto sério que eu discuto nas presidenciais de Portugal e que isto não se pode brincar. De facto, Sr. Primeiro-Ministro, não se pode brincar. O espírito reformista que já foi do PSD, que já foi de Sá Carneiro, a coragem que já foi de Pedro de Passos Coelho, hoje está nesta candidatura. Coutinho Figueiredo, em Lisboa, na apresentação da lista de personalidades que apoiam a candidatura, uma iniciativa que contou com cerca de 400 apoiantes. E esta ronda pelos candidatos presidenciais termina com as declarações de António José Seguro, que faz também um apelo ao voto útil, mas um apelo feito à esquerda. O espaço democrático à esquerda, ao centro-esquerda, corre o risco de ficar de fora da segunda volta. E isso teria consequências profundas, não para o partidarismo, mas para o país e para o equilíbrio democrático. Por isso digo com muita frontalidade, o voto em António José Seguro é um voto útil para garantir à esquerda e ao centro-esquerda a presença na segunda volta. O candidato apoiado pelo PS diz que a vitória é possível. Apresentou a comissão de honra com mais de 1.500 pessoas de diferentes áreas da sociedade, incluindo socialistas. A campanha para as presidenciais vai contar com uma intensa cobertura da Rádio Observador todos os dias até 18 de janeiro e, claro, no pós-eleições. Nesta edição há ainda tempo para falar de futebol. O Porto ampliou vantagem sobre o Sporting no campeonato. Os Dragões foram aos Açores vencer o Santa Clara por 1-0. O treinador dos Azuis e Brancos, Francesco Farioli, fala numa vitória merecida. Como presidente dos venezolanos. Agora sim, ouvimos Francesco Farioli a falar desta vitória do Porto frente ao Santa Clara. Acho que tirámos o melhor proveito de uma equipa muito difícil. É claro que a jogada do golo aconteceu devido a um infortúnio do guarda-redes deles, mas no final acho que no geral merecemos a vitória. Criámos boas oportunidades, atacámos bem, atacámos com estrutura num campo que, como todos sabemos, é realmente complicado, contra uma equipa que está muito bem organizada, com jogadores muito rápidos e muito fortes em momentos de transição. Francesco Farioli, em declarações à Sport TV, o único gol desta partida foi marcado ao minuto 50. Gabriel Batista, o guarda-redes do Santa Clara, ofereceu a bola a Samu num lance caricato. O Futebol Clube do Porto tem agora 49 pontos, mais 7 do que o Sporting. O Benfica segue também no campeonato com 39. E fechamos com um alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera por causa do frio que se vai fazer sentir nos próximos dias e que vai ser mais intenso já a partir desta segunda-feira e até quarta. Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, também Porto Alegre, Évora, Beja e Faro vão ter valores bastante baixos de temperatura mínima. Estão, por isso, sob aviso amarelo estes 9 distritos e que, em alguns casos, podem mesmo marcar temperaturas negativas. Por exemplo, Guarda vai chegar aos 5 graus, abaixo de zero. Bragança, menos 4. Vila Real, menos 2. Em Viseu e Braga, os termómetros vão marcar 1 grau negativo. É o ponto final neste noticiário das 3 da manhã. A informação fica por aqui. Está de regresso às 3h30 com a síntese de notícias.